Escorpião, se você nasceu sob esse signo, então existe algo acontecendo neste exato momento que você precisa ouvir, porque os sinais que o universo está enviando para sua vida não são casualidades, não são coincidências bonitas que aparecem para enfeitar o seu dia e depois desaparecem sem deixar rastro. São marcas profundas que a própria existência está gravando no caminho que se abre diante dos seus pés, e você, com essa percepção afiada que só um escorpiano carrega, já sentiu que algo está diferente, já percebeu que o ar ao seu redor mudou de textura, que certas conversas começaram a aparecer na hora certa, que determinadas portas que pareciam trancadas há anos de repente mostraram uma fresta de luz. Escorpião, a prosperidade não chega como muitos imaginam, não aparece de repente como um raio que rasga o céu sem aviso. Ela se aproxima da mesma forma que a primavera se aproxima depois de um inverno longo e rigoroso. Primeiro vem o degelo quase imperceptível, depois os primeiros brotos que ninguém nota, depois o canto tímido de um pássaro que voltou antes dos outros, e só então, quando tudo já está preparado nas camadas mais profundas da terra, e que as flores explodem com uma forca que parece mágica mas que na verdade foi construída em silêncio durante meses de escuridão e paciência. A sua vida está exatamente nesse ponto agora, nesse momento delicado e poderoso em que as raízes já fizeram o trabalho mais difícil, em que as sementes já romperam a casca dura que as protegia, em que a energia vital já começou a subir pelos caminhos invisíveis que conectam aquilo que você plantou com aquilo que você está prestes a colher. E hoje, neste vídeo, vamos explorar 6 sinais claros de que essa prosperidade está mais perto do que você imagina. Sinais que talvez você já tenha percebido mas não soube interpretar. Sinais que a natureza conhece muito bem e que agora vou traduzir para a linguagem da sua alma escorpiana. Sinal 1. Você começou a sentir um incômodo profundo com tudo aquilo que está estagnado na sua vida. Este talvez o sinal mais poderoso e ao mesmo tempo o mais incompreendido de todos, porque a maioria das pessoas interpreta esse incômodo como algo negativo, como insatisfação, como ingratidão, como aquela voz irritante que nunca está contente com nada. Mas você, escorpião, precisa entender que esse incômodo não é fraqueza, e exatamente o oposto, e a sua alma reconhecendo que você ultrapassou os limites daquilo que a sua vida atual pode oferecer, e como uma árvore cujas raízes cresceram tanto que o vaso onde ela foi plantada já não consegue mais contê-las, as raízes começam a pressionar as paredes, a buscar fendas, a empurrar o fundo do recipiente com uma forca silenciosa mas imparável. E esse desconforto que a árvore sente não é doença, e crescimento, e a própria vida dizendo que chegou a hora de ser transplantada para um espaço maior, para um solo mais rico, para um lugar onde ela possa finalmente se expandir sem restrições. Ao longo dos anos, especialmente depois dos 60, você acumulou uma quantidade extraordinária de experiência, de sabedoria, de compreensão sobre como o mundo funciona e sobre quem você realmente é. E toda essa riqueza interior está pedindo passagem, está exigindo que a sua vida exterior se alinhe com a sua grandeza interior. E quando existe esse desalinhamento entre quem você se tornou por dentro e o que a sua vida mostra por fora, o resultado é exatamente esse incômodo que você está sentindo, não é crise, e gestação, não é fim, e preparação, não é destruição, e o terreno sendo arado antes do plantio mais importante da sua vida. Pense nas águas de um rio que encontra uma barragem. Elas não desistem, não voltam para trás, não aceitam a estagnação como destino. Elas se acumulam, ganham forca, ganham profundidade, ganham uma pressão que cresce a cada dia, até que a barragem não consegue mais segurar o que precisa fluir, e quando a água finalmente rompe, ela não segue mansamente. Ela avança com uma potência que transforma toda a paisagem ao seu redor. Você está acumulando essa forca agora. Escorpião, cada momento de incômodo e mais água se juntando atrás da barragem, cada noite em que você olha para o teto e sente que merece mais, cada manhã em que você acorda com aquela sensação de que algo grande está por vir, tudo isso e energia se acumulando para o momento da liberação, e esse momento está mais próximo do que você imagina, muito mais próximo. O incômodo que você sente não é o seu inimigo, e o seu aliado mais fiel, porque enquanto ele existir, você nunca vai se conformar com uma vida que está abaixo daquilo que você merece. E essa recusa em se conformar, essa teimosia sagrada do escorpiano, e exatamente o combustível que a prosperidade precisa para se manifestar na sua realidade. Não fuja desse incômodo, não tente anestesiá-lo com distrações vazias, abrace-o como quem abraça um mensageiro que traz notícias importantes, porque a mensagem que ele carrega é simples e poderosa ao mesmo tempo. Você está pronto para mais, e o mais está pronto para você. Sinal 2. Pessoas e situações do passado estão reaparecendo para serem resolvidas de uma vez por todas. Este sinal é particularmente significativo para o escorpiano porque toca em algo que você conhece melhor do que ninguém. A profundidade dos vínculos que criou ao longo da vida, e o peso das histórias que ficaram inacabadas.
Você deve ter percebido que nos últimos tempos, nomes que não ouvia há anos começaram a aparecer novamente. Lembranças que estavam guardadas em cofres emocionais muito bem trancados começaram a vir à superfície sem que você pedisse. Sonhos com rostos antigos se tornaram mais frequentes. E aquela sensação de que existem fios soltos na trama da sua história começou a incomodar de uma forma que já não pode ser ignorada. A natureza faz isso constantemente, e com uma sabedoria que deveria nos ensinar humildade. Observe como o oceano devolve à praia tudo aquilo que precisa ser processado: conchas quebradas, madeira desgastada, fragmentos de coisas que um dia foram inteiras. O mar não guarda para sempre aquilo que não lhe pertence, ele traz de volta, deposita na areia, e permite que o sol, o vento e o tempo completem o trabalho de transformação. A sua vida está fazendo exatamente isso agora, trazendo de volta à superfície aquilo que foi afundado antes do tempo, aquilo que precisa de uma resolução que você não conseguiu dar naquele momento, mas que agora, com a maturidade e a clareza que só os anos podem oferecer, você finalmente tem capacidade de completar. Isso não significa que você precisa reabrir feridas ou reconectar com pessoas que te machucaram. Significa que a energia que ficou presa nessas situações inacabadas precisa ser liberada para que possa ser redirecionada para a construção da sua prosperidade, e como um jardim antigo que foi abandonado e agora precisa ser limpo antes de receber novas sementes. As ervas daninhas precisam ser arrancadas, os galhos secos precisam ser podados, o solo precisa ser revolvido e arejado. Só então a terra estará pronta para fazer brotar algo novo e extraordinário. Cada pessoa que reaparece na sua memória ou na sua vida traz consigo uma lição que ainda não foi completamente integrada. Cada situação que volta a incomodar carrega uma energia que está pedindo para ser transformada. E você, Escorpião, e o mestre da transformação, ninguém no zodíaco inteiro tem a sua capacidade de pegar aquilo que parece morto e extrair dele vida nova, de mergulhar nas águas mais escuras e voltar com pérolas que ninguém mais teria coragem de buscar. Este é o momento de usar esse dom. De olhar para cada fio solto com a coragem que sempre te definiu, de resolver, de liberar, de transmutar. Porque cada grama de energia que você liberta dessas prisões do passado se torna combustível puro para a prosperidade que está batendo à sua porta. Não tenha pressa nesse processo, mas também não o adie. Porque a vida está sinalizando com clareza que o tempo de carregar esses fardos chegou ao fim, e o que espera do outro lado dessa liberação, e mais leve, mais amplo, e infinitamente mais próspero do que qualquer coisa que você já viveu. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 3. Você está desenvolvendo uma paciência que nunca teve antes, e isso assusta você. Este sinal é profundamente revelador porque vai contra tudo aquilo que o mundo espera de um escorpiano. Você, que sempre foi conhecido pela intensidade, pela urgência com que vive cada momento, pela forma visceral como persegue aquilo que deseja, de repente começou a perceber dentro de si uma calma estranha, uma capacidade de esperar que antes parecia impossível. E isso pode parecer perturbador no início. Pode parecer que você está perdendo a sua essência, que o fogo que sempre te moveu está se apagando, mas a verdade é exatamente o contrário. O que está acontecendo é que o seu fogo está amadurecendo, está se transformando de chama descontrolada em brasa constante, e a brasa, Escorpião, queima mais tempo e com mais profundidade do que qualquer labareda. Observe as montanhas mais antigas da Terra. Elas não se formaram num dia, não surgiram da noite para o manhã como cogumelos depois da chuva. Levaram milhões de anos de pressão constante, de movimentos tectônicos lentos e poderosos, de camadas sobre camadas de matéria sendo comprimida e elevada com uma paciência que desafia a compreensão humana. E o resultado são as estruturas mais majestosas e imponentes que o planeta já produziu. A sua prosperidade está sendo construída com essa mesma paciência geológica, não com a pressa ansiosa de quem planta uma semente hoje e quer colher amanhã, mas com a confiança profunda de quem sabe que aquilo que está sendo edificado nas camadas invisíveis da existência é sólido o suficiente para durar. Essa nova paciência que você sente não é passividade, e poder contido, e a forca do vulcão que sabe exatamente quando vai entrar em erupção e não desperica sua energia com tremores desnecessários, e a sabedoria da águia que circula no alto durante horas esperando o momento perfeito para mergulhar, porque ela sabe que um único mergulho preciso vale mais do que 100 tentativas apressadas. Você está aprendendo a arte do tempo perfeito. Escorpião.
E essa arte é uma das habilidades mais valiosas que um ser humano pode desenvolver, porque a prosperidade verdadeira, aquela que não vem e vai como onda passageira, aquela que se instala na sua vida para ficar, ela exige exatamente essa combinação rara de intensidade e paciência que você está cultivando agora. Cada dia em que você escolhe esperar com confiança em vez de agir com desespero. Cada momento em que você resiste à tentação de forcar resultados antes da hora, você está provando ao universo que está pronto para receber algo grande, porque só quem tem a maturidade de esperar o fruto amadurecer na árvore e capaz de saborear toda a doçura que ele pode oferecer, quem arranca o fruto verde por impaciência nunca conhecerá o verdadeiro sabor daquilo que plantou, a sua paciência nova não e fraqueza, e a maior prova de forca que você já demonstrou, e o universo está observando, e está impressionado. Sinal 4. Seus sonhos intuicos estão ficando mais vividos e mais específicos do que nunca. Escorpião, você sempre teve uma conexão profunda com as dimensões invisíveis da existência, sempre sentiu coisas que não conseguia explicar racionalmente, sempre soube de verdades que ninguém precisou te contar. Mas o que está acontecendo agora vai além de qualquer coisa que você já experimentou nesse campo. Os seus sonhos estão se tornando mais claros, mais detalhados, quase como filmes que passam durante a noite com mensagens que parecem dirigidas especificamente a você, e durante o dia, a sua intuição está operando num nível que beira o extraordinário. Você sente a direção certa antes de analisar as opções, percebe oportunidades antes que elas se tornem óbvias para todos, capta mudanças de energia no ambiente como um sismógrafo humano que registra tremores que ninguém mais consegue detectar. Isso não é imaginação, não é ilusão de uma mente cansada. E o seu sistema interno de navegação sendo recalibrado para uma frequência mais alta, como aqueles animais que pressentem um terremoto dias antes de ele acontecer, que fogem para terrenos elevados enquanto os humanos ainda olham o céu sem entender o que está por vir. Existe uma inteligência ancestral que flui através de você, uma sabedoria que não pertence a esta vida apenas, que vem de algo muito maior e muito mais antigo do que qualquer um de nós consegue compreender. E essa inteligência está se comunicando com você agora de forma mais intensa porque algo importante está caminho. A natureza nos mostra esse fenômeno de inúmeras maneiras. Antes de uma grande chuva, as formigas mudam seus padrões de comportamento, as aves voam mais baixo. As folhas das árvores viram suas faces para cima como se estivessem se preparando para receber a água que ainda não caiu. Todo o ecossistema entra num estado de preparação silenciosa guiado por sinais que a mente racional não consegue captar, mas que a inteligência instintiva reconhece perfeitamente. Você está nesse estado de preparação agora. Escorpião, o seu corpo sabe, a sua alma sabe, os seus sonhos estão tentando te mostrar, a sua intuição está gritando. A prosperidade que se aproxima não é algo pequeno ou passageiro, e algo que vai transformar profundamente a paisagem da sua vida, e o seu ser inteiro, consciente e inconsciente, desperto e adormecido, está trabalhando para prepará-lo para receber essa transformação. Preste atenção nos detalhes dos seus sonhos. Anote as imagens que permanecem quando você acorda. Observe os impulsos intuitivos que surgem durante o dia sem explicação lógica. Siga aquela sensação no peito que aperta quando algo é importante, porque todos esses sinais são coordenadas de um mapa que está sendo desenhado especificamente para você, um mapa que leva diretamente ao lugar onde a sua prosperidade está esperando para ser encontrada. E quem melhor do que um escorpiano para decifrar mapas escondidos nas profundezas? Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 5. Você está atraindo naturalmente pessoas que reconhecem o seu valor sem que você precise provar nada. Este é um dos sinais mais bonitos e mais confirmadores de que a prosperidade está se aproximando da sua vida, porque durante muito tempo, talvez durante décadas inteiras, você sentiu que precisava lutar para ser reconhecido, que precisava provar repetidamente o seu valor para pessoas que pareciam incapazes de enxergar aquilo que você tinha para oferecer. Como se você fosse um diamante enterrado no barro e as pessoas só conseguissem ver a lama que o cobria, sem nunca se dar ao trabalho de olhar mais fundo. Isso foi cansativo, foi doloroso, e em muitos momentos fez você questionar se o problema estava em você, se talvez você não fosse tão valioso quanto acreditava ser. Mas agora, algo começou a mudar de forma sutil mas inconfundível. Pessoas diferentes estão aparecendo na sua vida, pessoas que olham para você e veem imediatamente aquilo que você é, sem que você precise se explicar, sem que você precise se diminuir para que elas se sintam confortáveis. Sem que você precise esconder a sua intensidade ou suavizar a sua profundidade, elas chegam e reconhecem, simplesmente reconhecem,
Como aqueles pássaros que conseguem encontrar as flores mais ricas em néctar mesmo voando sobre campos imensos. Eles não precisam que a flor grite ou se faça notar, a frequência é esta lá, o aroma é esta lá, a qualidade é esta lá. E quem tem olhos para ver, vê é. A natureza opera sempre por afinidade de frequência. Os rios encontram o oceano não porque alguém os direciona, mas porque a água reconhece a água. Porque existe uma atração natural e irresistível entre aquilo que vibra na mesma sintonia, e você. Escorpião, está começando a vibrar numa frequência que atrai naturalmente aquilo que está alinhado com a sua verdade mais profunda. E não se trata apenas de pessoas, são oportunidades também, conversas que se abrem para possibilidades que você não esperava, convites que chegam de lugares inesperados, portas que se abrem sem que você tenha batido, como se o próprio universo estivesse orquestrando um reencontro entre você e aquilo que sempre foi seu por direito. Essa mudança na qualidade das pessoas e situações que chegam até você e um reflexo direto da transformação interna que você tem vivido. Quando você muda a sua frequência interior, o mundo exterior se reorganiza para corresponder a essa nova vibração. E como a primavera que não precisa convencer as flores a desabrocharem, ela simplesmente cria as condições certas, o calor certo, a luz certa, a umidade certa, e as flores respondem naturalmente. Você está criando as condições certas dentro de si. Escorpião, e a vida está respondendo, está trazendo até você pessoas e circunstâncias que reconhecem o solo fértil que você se tornou. Aceite essas novas conexões sem desconfiança excessiva. Abra espaço para que essas pessoas entrem na sua vida sem a necessidade de testá-las até a exaustão. Porque nem tudo que chega é ameaça. Algumas coisas que chegam são presentes. E a prosperidade muitas vezes veste a roupa de uma pessoa certa que aparece no momento exato. Sinal 6. Você sente uma certeza inexplicável de que algo grande está prestes a acontecer. Este é o sinal final e talvez o mais misterioso de todos, porque não se baseia em fatos concretos, não vem de análises racionais ou planejamentos detalhados, vem de um lugar dentro de você que está além da lógica, além do pensamento, além de tudo aquilo que pode ser medido ou explicado com palavras, e uma certeza que mora no centro do seu ser. Como o núcleo incandescente da Terra que queima com uma intensidade que sustenta toda a vida na superfície mesmo que ninguém o veja, você simplesmente sabe. Da mesma forma que o sol sabe que deve nascer a cada manhã sem que ninguém precise lembrá-lo, da mesma forma que as mares sabem que devem subir e descer obedecendo a um ritmo que existia antes de qualquer ser humano pisar neste planeta, você sabe que algo está vindo, algo grande, algo transformador, algo que vai reorganizar completamente a estrutura da sua existência. Essa certeza não é fantasia, não é otimismo ingênuo daqueles que sonham acordados sem nunca dar o primeiro passo. Essa certeza é o resultado de tudo aquilo que você viveu, de todas as transformações que atravessou, de todas as mortes simbólicas que experimentou e de todos os renascimentos que protagonizou ao longo de uma vida inteira de profundidade e coragem. O seu ser aprendeu a reconhecer os sinais que antecedem as grandes mudanças. Da mesma forma que o velho pescador reconhece no comportamento do mar e do vento aquilo que nenhum instrumento científico seria capaz de captar com a mesma precisão, ele não sabe explicar como sabe, ele simplesmente sabe, e nunca erra. Você, Escorpião, carrega dentro de si esse mesmo conhecimento ancestral, essa mesma capacidade de ler os sinais invisíveis que a vida espalha pelo caminho daqueles que têm a sensibilidade de percebê-los, e o que esses sinais estão dizendo agora, com uma clareza que você não pode mais ignorar, e que a sua hora chegou, não a hora de mais preparação, não a hora de mais espera, não a hora de mais dúvida, a hora de manifestar aquilo que você carrega dentro de si há tempo demais sem encontrar uma forma de expressar no mundo. Pense nas baleias que migram milhares de quilômetros através do oceano guiadas por algo que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Elas não hesitam, não questionam o chamado, não pedem permissão para seguir o instinto que as conduz. Elas simplesmente confiam naquilo que sentem e se lancam na jornada mais longa e mais extraordinária do reino animal. Você está sendo chamado para a sua própria migração. Escorpião, uma jornada que vai levá-lo das águas conhecidas mas limitadas onde você tem vivido para oceanos vastos e abundantes que esperam por você. E a única coisa que precisa fazer para iniciar essa jornada é confiar nessa certeza que já vive dentro de você, honrá-la, segui-la, deixar que ela guie os seus passos mesmo quando a mente racional tenta criar obstáculos e dúvidas. Porque a mente racional só conhece o passado, só sabe repetir padrões que já viveu, mas essa certeza que você sente vem do futuro, vem daquilo que ainda não aconteceu mas que já existe como possibilidade real e concreta esperando apenas pela sua decisão de ir ao encontro dela. A prosperidade não é algo que você precisa criar do nada. E algo que já existe no campo das possibilidades e que está se movendo na sua direção com a mesma força com que você se move na direção dela. Quando essas duas forças se encontram, a transformação é inevitável, e esse encontro, Escorpião,
está mais próximo do que você jamais imaginou. Escorpião, ao longo deste vídeo percorremos juntos 6 sinais poderosos que revelam algo que a sua alma já sabia, mas precisava ouvir de alguém. A prosperidade não é uma promessa distante reservada para os sortudos ou para aqueles que nasceram em circunstâncias privilegiadas. A prosperidade é uma energia viva que se move em direção àqueles que estão preparados para recebê-la. E você, com tudo aquilo que viveu, com todas as transformações que atravessou, com toda a profundidade que cultivou ao longo de décadas de experiência, você está mais preparado do que imagina. Cada incômodo que sentiu foi a vida te empurrando para além dos seus limites conhecidos. Cada pessoa do passado que reapareceu trouxe consigo a oportunidade de liberar energia que estava presa. Cada momento de paciência nova que descobriu dentro de si foi a prova de que você amadureceu o suficiente para receber algo grande. Cada sonho vivido e cada intuição afiada foram coordenadas de um mapa que só você pode seguir. Cada pessoa nova que reconheceu o seu valor sem exigir provas foi o universo confirmando que a sua frequência mudou. E essa certeza inexplicável que arde no centro do seu peito e a chama que vai iluminar o caminho que se abre a partir de agora. A natureza nunca tem pressa, mas também nunca se atrasa. O fruto amadurece no tempo exato. A chuva cai quando o solo está pronto. A semente germina quando as condições são perfeitas. E você, Escorpião, está no seu tempo perfeito. Não deixe que a dúvida plante sombra sobre aquilo que a sua intuição afirma com tanta clareza. Não permita que o medo do passado contamine a esperança do futuro. Você já provou para si mesmo e para o mundo que é capaz de renascer quantas vezes forem necessárias. E este renascimento que se aproxima carrega consigo a prosperidade que você cultivou em silêncio durante anos de dedicação invisível. Confie na sua jornada, confie nos sinais. Confie nessa forca ancestral que nunca te abandonou mesmo nos momentos mais escuros, porque tudo aquilo que você plantou com suor e lágrimas e fé está prestes a florescer de uma forma que vai surpreender até você mesmo, a sua hora e agora. Escorpião, e o universo inteiro está testemunhando este momento. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.